CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos. Leni Quirilos já nas nossas telas e no nosso áudio. Leni, como está? Tudo bem, Sadenberg? Boa tarde, Cássia, boa tarde para todos. Boa tarde, Leni. Leni, temos um tema aqui bem interessante. A nossa ouvinte, Anitta, ela participou em Detroit, nos Estados Unidos, de uma terapia do grito. E ela pergunta, olha só. E ela pergunta a sua avaliação disso, Leni, eu suponho que seja isso, né? Sim, você sabe, Sardenberg, semana passada nós falamos sobre a voz do Bon Jovi, e a Anitta se interessou pelo tema, pela história aí da voz, e nos conta essa experiência que ela teve. Bom, claro, né, fui pesquisar, fui identificar e encontrei um texto muito interessante da jornalista Maria Prata. Maria Prata escreve para a UOL, né, no Universa, Futuro Presente, e ela discorre sobre isso. Então, vamos contextualizar aqui os nossos ouvintes, vamos entender melhor dessa história. Foi criado, gente, um tal de Clube do Grito. Na verdade, se trata de uma proposta que já é antiga, depois eu vou remontar aí ao tempo passado, quando isso começou, até John Lennon estava envolvido na história, só que ganhou um fôlego muito maior recentemente, de junho para cá, porque uma dupla de pessoas, como é que eu posso dizer, trouxe o nome e manteve, criou o nome, né, a marca, quero dizer, que é Scream Club. Foi criada pelo Manny Hernandes, que é um americano lá de Nova Jersey, e da sócia dele, ele é um coach de respiração, e a sócia dele, a Elena Soboleva, é da Sibéria. Qual que é a ideia? Eles reúnem um grupo de pessoas num determinado local, normalmente público, um parque, uma praça, em alguns lugares numa praia. Essas pessoas se reúnem, eles fazem uma contagem regressiva, tipo 3, 2, 1, e todo mundo grita, e grita muito alto. Qual é a ideia? Descompressão, gente. Eles afirmam que quando a pessoa grita, ela coloca para fora as coisas que a incomodam, os problemas, as dificuldades. Vejam, é uma história antiga que acontece desde a década lá de 1970. Quem começou com essa história foi o Arthur Janov, ele criou o Primal Scream Therapy. Só que na época, o John Lennon super apoiou, popularizou, só que eles prometiam que isso melhoraria eventuais traumas que a pessoa tivesse, traria uma cura, digamos assim. E no fundo, claro, não tem nada a ver, isso não acontece. Não cura nada. Não conseguiu, não cura. Não conseguiu ser comprovado cientificamente e acabou virando uma coisa aí com cara de pseudociência. Mais recentemente, essa dupla propôs e os resultados têm sido bem interessantes. Olha só, para vocês terem uma ideia, começou lá onde nós falamos, se estendeu para Atlanta, Palm Beach, Austin, Denver, Nova York e na Europa, Londres, Lisboa, Alemanha e Porto Rico. Então é algo que a gente prevê logo vai chegar aqui no Brasil. No fundo, gente, quando eu fui levantar aí sobre a ciência, né, o que pode estar por trás disso, no fim das contas, se trata de um gesto social e catártico. O que ocorre? Nós sabemos que quando a gente produz atividades sincronizadas e intensas, e aqui cabe cantar, dançar, torcer para o time lá no estádio, existe uma reação em cadeia, onde as pessoas se envolvem, tendem a se mover junto, digamos assim, e isso gera dois efeitos importantes. A elevação do limiar da dor, então a gente sente menos dor, a dor tem que ser muito intensa para a gente sentir, e aumenta também o humor, porque existe a liberação da endorfina. Se a gente for pensar de um ponto de vista aí sociológico, numa linguagem sociológica, acontece o que o Durkheim, que é um francês, pai da sociologia, chama de efervescência coletiva.
Bom, a Mas Cássia, né, Sardenberg, palmeirense, vai lá torcer no estádio para o time dela, ela sabe bem o que é isso, vem aquela onda de pessoas gritando, comemorando e contagia. Fala, agora, não, Sardenberg. que é o seguinte, desse caso que você está usando assim, da torcida, né? É o grito da torcida, o grito de gol, por exemplo, né? Sim. Digamos que tem esse efeito catártico e tal, não sei o quê. Mas tem um motivo, né? Quer dizer, a emoção não é o grito, é o gol. Né? A Exatamente. emoção é o Você tá gol que certo. leva ao grito. Agora, você chegar num lugar, numa praça pública, sem motivo nenhum, e sair todo mundo gritando, vai incomodar todo mundo, na verdade, né? Pois é, mas Sardenberg, existe uma motivação. As pessoas que vão, elas vão com a esperança de se livrarem da tensão, do nervosismo, da ansiedade. Para vocês terem uma ideia, eles fazem aos domingos, em todos os lugares, aos domingos, às 19 horas. Que é tipo assim, deixa eu me descarregar para eu começar a semana de uma maneira mais tranquila. Essa é a ideia, isso é o que motiva. A gente sabe que o grito produz realmente uma descarga, né? Às vezes, quando a pessoa está tensa demais, nervosa demais, e ela grita, ela desabafa. Assim como o choro acaba levando a isso também. A motivação, gente, dessas pessoas é essa descarga. Só que a gente sabe também que, do ponto de vista sociológico, além da descarga que atua no físico, existe também uma consequência simbólica, que é o encontro. Por quê? Puxa, eu estou lá reunida, eles reúnem muitas pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Existe uma sensação de que, puxa, não sou só eu que estou assim tão incomodado, não sou só eu que tenho que desabafar. E essa ideia do encontro aproxima e promove algo interessante e positivo. Para vocês terem uma ideia, diz que depois que acontece, o povo começa a rir muito e um abraça o outro, existe como se fosse aí uma comemoração. Eu entendo que a moda vai pegar, viu, minha gente? Que vai acabar se disseminando ainda mais. Mas eu tenho que chamar atenção para um impacto, né? Puxa vida, a gente berra desse jeito, a gente grita, e nós sabemos que o grito pode ser lesivo, pode ser um fator irritativo para as cordas vocais. E Eu a estava gente esperando precisa essa preservar. avaliação da fonoaudióloga. Eu estava falando terapia de grito, terapia de grito. Cadê a skin fonoaudióloga da Leni Quirilos para falar a respeito de eventuais efeitos negativos se houver Danos, exagero? né? Pois é. Cássia, quando a gente grita, a gente promove uma trombada de corda vocal. Então, ó, pensem na corda vocal como uma estrutura muscular coberta por uma camada de mucosa. Essa mucosa que recobre, eu gosto muito de usar a seguinte analogia: é como se fosse uma massa de pão de ló, que é o músculo, coberta por uma camada de chantilly, que é a tal da mucosa que recobre. Essa mucosa, assim como o chantilly, ela é branquinha. Tomei um susto quando eu descobri isso, estudando lá no início da faculdade, porque para mim, tudo que é lá para dentro da boca parecia ter cor de bochecha, ser algo meio vermelhinho. A corda vocal é branca leite, bem branquinha mesmo. E quando a gente grita, quando a gente pigarreia com frequência, quando a gente força, às vezes imitando uma voz diferente da nossa, essa mucosa branquinha vai ficando vermelha. Ela começa a ter aí um processo inflamatório que pode alterar. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que hidratar muito bem, garantir uma boa hidratação e, na sequência, fazer um repouso vocal para garantir que aquilo vai se refazer naturalmente. Domingo à noite pode até ser interessante, a pessoa vai lá, faz o descarrego dela, não é? E aí ela vai para casa, descansa e tudo mais. E teoricamente, se ela tem uma laringe saudável, ela vai acordar bem. O alerta aqui vale para as pessoas que têm uma tendência de ficarem roucas. Aí é complicado, porque Tá se a certo. pessoa já tem um uso tenso da voz de maneira habitual, ou se a pessoa tem algum tipo de lesão na corda vocal, é altamente contraindicado, porque se trata de uma irritação a mais naquele quadro que já mostra uma fragilidade aí da estrutura. Aí essa pessoa, minha gente, vai ter que encontrar uma outra forma
de descarregar as tensões. Talvez conversar, talvez encontrar uma pessoa que ela goste, fazer uma massagem, não é? Tá certo. O que vocês acham? Vocês encaram aí, pessoal, a vontade de sair gritando? Olha, eu Como acho que eu vocês veem vou isso? continuar liberando a endorfina com exercício físico mesmo, viu, Leni? Em vez de sair gritando por aí. Ótima! Ótima pedida, Cássia. Exercício físico é bárbaro, faz bem para o corpo, faz bem para a mente e não tem aí esse efeito colateral. Vamos observar, lembrando dos cuidados necessários e realmente buscando formas diversas da gente extravasar essa emoção aí. Tá certo? Leni Quirilos, muitíssimo obrigado, Leni. Até a semana. Obrigada, Sardenberg, Cássia. Um ótimo restinho de semana aí para vocês e para todos. Até mais, Leni. Bom fim de Obrigado, semana. até mais.